Saudações, pessoal. Eu sou o Ricardo Chaikowski e eu peço desculpa a vocês, eu tive que fazer um corte no vídeo. De qualquer maneira foi bom, né? Porque o vídeo estava um pouco comprido e eu não gosto de colocar vídeos muito compridos no canal. Então eu vou continuar respondendo ao amigo aí inscrito que levantou alguns questionamentos que eu acho interessante, especialmente aos luciferianos que seguem aí meu trabalho, tá? E vamos continuar falando de Zeus, né? Eu estava falando que Zeus, né, que as pessoas que cultuavam Zeus, eles deveriam seguir, né, as diretrizes enviadas por Zeus, caso contrário, eles seriam castigados e provavelmente fulminados com um raio, né? E a mesma lógica se estende aos demais povos da antiguidade, como os hebreus. Então, a princípio, o povo hebreu tinha um monoteísmo de caráter absoluto. Acontece que quando esse povo começou a interagir com os demais povos da região, eles perceberam que existiam outros deuses que eram cultuados por outras tribos ali da região. E para justificar seu monoteísmo de caráter absoluto, então eles diziam que aqueles deuses que eram cultuados pelos outros povos, em verdade, eram mensageiros do seu Deus absoluto. Tá? Na antiguidade, anjos e demônios eles tinham a mesma conotação. Então, quando Deus mandava um anjo para castigar, ele era visto pelos mortais como demônio. E quando ele mandava um anjo para abençoar, ele era visto como um anjo, né? Até mesmo aí no Velho Testamento, nós temos a passagem de Sodoma e Gomorra, que um anjo destruiu as cidades, né? De Sodoma e Gomorra. Aos olhos dos habitantes daquela cidade, provavelmente o anjo foi encarado como um demônio, entendendo que essas histórias mitológicas, vamos é, fazer um exercício aí imaginativo de que essas histórias, então, seriam literais, o que não são, são histórias simbólicas. Mas, enfim, então, os deuses de outras regiões eram todos mensageiros de Adonai, né? De Adonai, o Deus de Israel. E esse pensamento aí, ele durou por vários séculos, até, dizem alguns estudiosos, o advento do cativeiro da Babilônia. O que aconteceu de interessante no cativeiro da Babilônia é que o povo de Israel, tendo contato mais íntimo com outros deuses, começou a abandonar a fé no Deus único de Israel e começou então a cultuar e adorar esses deuses. Isso também pode ser lido na Bíblia. Sendo assim, os clérigos hebreus, né, começaram a modificar um pouco as histórias que eles falavam sobre os deuses estrangeiros serem mensageiros do Deus de Israel, né? Então eles começaram a colocar que, na verdade, esses deuses eram sim mensageiros do Deus de Israel, porém, eles eram todos de caráter maligno, ou seja, eles foram colocados pelo Deus de Israel ali apenas para amaldiçoar aquele povo que os adorava. Então, eles podiam até dar bênção a esses povos, mas em um momento ou outro eles iriam amaldiçoar esse povo, tá? Esse pensamento ele foi melhor desenvolvido depois com o cristianismo, muitos séculos depois, onde criou-se toda a mitologia do inferno, toda a mitologia dos demônios e tal, e eles aperfeiçoaram isso. Então, você tendo um pensamento estritamente religioso, todos os demais deuses estavam subordinados de alguma maneira ao Deus de Israel, tá? E o que eu quero dizer com essa pequena explicação, essa pequena historinha? Que todo esse contexto, ele surgiu num âmbito religioso. Ele é um pensamento essencialmente
religioso, tá? Acontece que quem estuda ocultismo e magia deve procurar novas perspectivas, novas maneiras de encarar a realidade que não a estritamente religiosa. Porque não faz sentido, né, você levar as ciências ocultas como uma prática religiosa, sendo que já existem as religiões. E as religiões, pelo menos como a maioria das pessoas entendem as religiões, elas são organismos completamente dogmáticos, tá? Então, assim, a maioria das religiões que nós temos acesso, que nós temos contato, que nós temos conhecimento, elas são, em maior ou menor grau, dogmáticas de alguma maneira. Porque, no fundo, tudo se resume à questão de fé. Então, se você encara essas entidades espirituais sobre um âmbito religioso, então esse tipo de pensamento que ele colocou aqui é um pensamento aceitável, né? Porém, como ocultista, como estudante das ciências ocultas, você tem que procurar respostas em outros lugares que não só a religião. Então, para isso nós temos filosofia e nós temos as ciências convencionais, ciências acadêmicas, né? Tem pessoas que colocam a filosofia como uma ciência, mas enfim, né? Existem outros recursos que um mago moderno pode e deve e tem o dever de consultar antes de formular seu pensamento filosófico mágico e estruturar toda a sua prática espiritual, sua prática magística, né? Não faz sentido, com tanto de informação que nós temos hoje, não faz sentido com um patamar informacional e tecnológico que nós temos hoje, nós recorremos sempre à religião. É lógico que não há nada de errado em você ter uma religião e você ser um religioso. Não tem nada de errado isso. Porém, existem outras ferramentas que você pode consultar para fundamentar ou refutar certas práticas que você faz no dia a dia, tá? Então, como ocultista, eu acredito que existem outras fontes que merecem atenção além dessas fontes religiosas, né? Então, esse tipo de pensamento, né, que os daimons são subjugados pelo Deus Adonai, pelo Deus de Israel, pelo Demiurgo, são pensamentos que foram, que eles surgiram no seio das religiões, né? E eu acho que mesmo que você tenta se contrapor a esses ensinamentos, a partir do momento que você o usa, você está dando validade a eles, né? E isso vai ficar mais claro no próximo comentário dele. Eu vou ler aqui para vocês o próximo comentário deles, né? Ricardo Tchaikovsky, interessante, porém discordo totalmente, pois Lúcifer é um arquétipo de rebeldia e liberdade, em oposição aos dogmas imorais do politicamente correto e das leis demiúrgicas. É uma força titânica anticósmica, acausal e atemporal. Não obstante, trouxe a gnose e o conhecimento e a luz da sabedoria à pobre e esdrúxula humanidade, que são seres aprisionados na matéria. Sendo assim, como podes unificar ou mesmo sincretizar duas vertentes mágicas que são totalmente opostas? E não obstante, o luciferianismo é uma vertente magística e ritualística gnóstica e totalmente anti-judaica cristã, e oposta às leis cósmicas regidas pelo Demiurgo, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, enfim, é o mesmo nome para a mesma entidade. E quem as pratica ainda não conseguiu eliminar por completo o judaísmo da psique. É lamentável. Então aí nós temos várias outras considerações interessantes, tá? A primeira logo no início da frase porém discordo totalmente. Ou seja, né, se ele discorda totalmente, ele discorda que um luciferianismo deva estudar, né, o que se propõe, independente de onde venha, né? Ele acredita que o estudo, que esse tipo de estudo não traria nenhum benefício à pessoa ou ao interessado,
né? Mesmo que fosse um estudo acadêmico, mesmo que fosse um estudo para você entender aquilo que você quer combater, né? Então, ele acredita que o estudo não é necessário, tá? E aí eu coloco para vocês inscritos aí que me seguem, né? Qual dessas posturas parece mais dogmática, mais moralista para vocês, né? Se é a postura de alguém que diz que nenhum conhecimento é proibido, que nenhum conhecimento é supérfluo, né? Que você deve estudar tudo que tem a seu alcance, tudo que você deseja estudar e dele extrair aquilo que é importante para você e refutar o que não é importante, enfim, né? Ou a postura de alguém que diz que não devemos estudar certas práticas, né? Qual dessas posturas é mais semelhante, na opinião de vocês, às religiões monoteístas, por exemplo, que proíbem que seus adeptos aí estudem outras coisas que não a Bíblia, né? Então, aonde que mora aí, aonde que as pessoas não conseguem eliminar por completo, né, o judaísmo de sua psique, né? Uma pessoa que diz que todo conhecimento é válido, porque, vamos falar a verdade, né? Não é o conhecimento que define necessariamente as atitudes de uma pessoa, mas sim o que ela faz com esse conhecimento, né? Então, assim, eu não vejo, novamente eu reitero que eu não vejo problema em você estudar, seja lá o que você quiser estudar, né? Eu acredito que essa é uma postura mais libertária do que uma postura impositora, né? Qual dessas atitudes vamos tirar aí nosso envolvimento pessoal da questão, vamos colocar as frases soltas, né? Qual postura ela mais se assemelha, né, a uma postura dogmática e escravagista, né? A postura de você chegar, sei lá, num vídeo, num texto ou de qualquer lugar aí de uma vertente que não é a sua, né? E colocar aí frases como é lamentável esse tipo de postura, né? Você julgar a outra pessoa por uma atitude qualquer, né? Quem mais julga, né? Seria um fanático religioso evangélico que que acredita, né, que Deus lhe deu aí a capacidade, o dom, né, de ser juiz da espiritualidade alheia, ou alguém que diz que simplesmente estude o que você quer, extraia desse conhecimento que você quer, use o que for relevante para você e descarte o que não for, né? Então, eu acho que o conhecimento por si só não traz prejuízo. O que traz prejuízo é o como você executa esse conhecimento, como você aplica esse conhecimento, tá? Então, qual dessas posturas se parece mais com alguém que tem a psique ainda no judaico-cristianismo, né? Então, vamos continuar. Aí ele coloca aí que, pois Lúcifer é um arquétipo da rebeldia e da liberdade. E aí é um ponto interessante, porque a rebeldia sem conhecimento, né, ela não passa de uma birra de criança, ela não passa, né, de um comportamento pueril, né? Você não consegue se rebelar efetivamente contra algo que você não conhece em essência, né? Porque se você vai fazer isso, provavelmente você vai ser engolido por essas forças com as quais você quer se opor. Então, se você não conhece essas forças às quais você quer se opor, é, todo o seu esforço de se opor a elas vai ser revertido em situações que alimentem o sistema, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aí bem extremo, mas vou dar um exemplo brando e um exemplo extremo. Vamos do brando primeiro. Supor que você não concorda com o sistema político, você quer se rebelar ao sistema político.
Aí você vai num muro lá e picha um ar de anarquia, a polícia te pega e você vai ali tomar um esculacho, né? Provavelmente a polícia só vai te dar um esculacho, vai descarregar a lata de spray na sua barriga, vai te mandar embora. Mas em casos mais extremos, ela pode até te levar presa e tal. E amanhã o dono do muro vai pintar aquele muro e ninguém mais vai lembrar desse ato de rebeldia que você fez contra o sistema, né? Ou alguém que de repente se infiltra dentro do sistema, conhece efetivamente o sistema político, sabe ali aonde deve focar suas ações para realmente desestabilizar a política e conseguir novas ferramentas de atuação, né? Então, a pessoa que tem conhecimento, ela vai ter ações muito mais contundentes do que pessoas que apenas têm rebeldia e são inspiradas aí por um sentimento, por uma força emocional, né? A pessoa que tem conhecimento, ela vai saber muito mais como combater aquela força a qual ela se rebela do que uma força que não tem. Mais uma vez, eu fundamento isso, por isso que é importante você estudar outros sistemas que não os que você pratica diariamente, tá? E liberdade, né? Já falei, né? A liberdade, qual postura é mais libertária? A postura que diz que você pode estudar aquilo que você quer, ou a postura que lhe impõe, então, porque você é luciferiano, você tem que estudar essa cartilha aqui, né? E seguir essa cartilha aqui, e é só isso, senão você não é luciferiano, tá? Qual que é mais dogmático para vocês, né? E aí, tipo, morais do politicamente correto, né? Você está tomando uma atitude de politicamente correto, porque você está achando que o que eu estou fazendo é errado, né? E está me confrontando. De boa, não tem nada errado contra isso, né? Só estou especificando como, em certos momentos, me parece contraditório sua postura em relação àquilo que você advoga, né? Agora, vamos aí a outra evidência de que, de repente, seu pensamento é mais dogmático do que você imagina, né? Porque você coloca que, assim, essa frase é muito interessante. Ele coloca o quê? Que Lúcifer, né, provavelmente, está falando de Lúcifer, é uma força titânica, anticósmica, acausal e atemporal. Acontece que todos esses termos que são utilizados, eles são termos dogmáticos por si só, né? Porque você não tem maneiras objetivas de comprovar aquilo que você está falando. Então, tudo isso é uma questão de fé para você. Ou seja, você tem fé nisso, você acredita que Lúcifer, ou que as forças acausal são assim, elas são anticósmicas, atemporais e tal. Mas isso também é uma questão de fé sua, né? Então você está calcado muito nos aspectos religiosos da corrente que você professa, do que nos aspectos lógicos e técnicos, que é a corrente que eu professo, né? Nós temos, então, vertentes diferentes aí, tá? E não há nada errado com a sua corrente, nem com a minha, são apenas maneiras diferentes de enxergar as coisas, né? São visões diferentes de mundo e universo, provavelmente influenciadas por toda a sua bagagem vivencial e pela minha bagagem vivencial, né? Cada um de nós tivemos nossas próprias experiências, nossas próprias vidas, e nós acreditamos que certas coisas acontecem de determinada maneira, mas tudo isso, no fundo, é uma questão de fé, é uma questão de dogma, né? Não tem como você comprovar que as forças do que você chama corrente anticósmica atuam desse jeito, tá? Vamos supor que você faz uma invocação, invoca uma entidade anticósmica, né? E ela te pede aí para fazer um massacre aí na escola e se suicidar depois, que depois, quando o universo for regido pelas forças anticósmicas, ou quando
Porque para vocês entenderem, pessoal, vocês que estão boiando, né, existem diversas escolas que advogam pela corrente anticósmica, né, e cada uma tem suas particularidades. Mas, assim, algumas colocam, né, que na verdade, né, essas forças anticósmicas elas estão lutando para desestruturar esse cosmo, para destruir o cosmo, né? Então, muitos desses adeptos, eles fazem seus rituais, todas as suas práticas, para quê? Para causar brechas na realidade, brechas na existência, para que essas forças anticósmicas elas penetrem na existência, desestabilizem essa existência e destruam esse cosmo. Algumas colocam que depois irá se criar um outro cósmico, um outro cosmo regido pelas leis que realmente deveriam ser, e outros colocam que não, que vai ser o fim mesmo, que quando as forças anticósmicas destruir, tudo será destruído e acabou, né? Nossa realidade, nosso universo, tudo faz parte aí de um plano maquiavélico, de uma entidade demiúrgica que vai ser completamente destruído e vai acabar tudo ali, tá? É um pensamento um tanto quanto suicida, se você parar para pensar, né? Porque somos nós, seres manifestos no cosmos, né? Tudo que nós podemos usar para atingir esse tipo de objetivo, ele vai estar inevitavelmente calcado no cosmos, porque a gente só conhece o cosmos, a gente só conhece essa realidade manifesta, né? Então, por mais que através de uma abstração intelectual, de uma imaginação, as pessoas acreditem que estejam invocando energias anticósmicas, essas energias anticósmicas elas só se manifestam através do próprio cosmos. Porque não existe nada manifesto que seja fora do cosmos, né? Isso é o contrassenso. Você não consegue trabalhar, por exemplo, com antimatéria. Não que a antimatéria seja anticósmica, porque a antimatéria não é anticósmica. Ela faz parte da mecânica universal da realidade, né? Mas, enfim, mesmo que eles conseguissem trabalhar com antimatéria direta, ainda assim eles o fariam por meio de ferramentas cósmicas, de ferramentas manifestas no cosmos. Então, eu acho que essa lógica anticósmica ela está um pouco confusa na cabeça da maioria das pessoas, né? Porque você está lutando para destruir uma realidade sem pensar no que virá a seguir, né? Você quer destruir a realidade, mas você não sabe o que tem a seguir. Então isso é uma questão de dogma, uma questão de fé. Você não sabe se a destruição do cosmos realmente vai ser melhor para a humanidade. Você tem fé que será. Então, isso é uma postura dogmática e é uma postura ela não foi criada, mas ela proliferou nos seios das escolas monoteístas, né? Algumas escolas acreditam que você fazendo essa postura, então os seres anticósmicos lhe darão poder ou lhe darão uma vida pós-morte melhor. E essa ideia é muito similar à ideia que a maioria dos cristãos tem sobre o paraíso, né? São roupagens diferentes para o mesmo tipo de ideia, né? Então a gente tem que entender. É claro que grande parte das pessoas que estão nas escalas mais profundas dessas ordens anticósmicas, elas sabem disso que eu estou falando e por isso mesmo elas não se dispõem a perder o tempo delas, um tempo precioso, um tempo em que elas poderiam estar trabalhando aí nos seus planos, orquestrando seus planos anticósmicos, de vir debater num canal de YouTube. Essas pessoas estão muito preocupadas em fazer mudanças reais. E aí que entra o trabalho aeônico, porque muitas dessas pessoas elas estão infiltradas em ferramentas estratégicas do próprio sistema, em ferramentas sociais, em ferramentas políticas, em ferramentas religiosas, para, a partir de dentro dessas ferramentas, eles então tramarem um fim, né? Eles fazerem uma implosão de dentro para fora, que é o trabalho aeônico, né? Que é bem diferente de você
erguer uma bandeira anticósmica, uma bandeira trevosa, e de repente não ter efetividade nas suas práticas, né? Não conseguir realmente fazer uma mudança consistente na realidade ou no sistema. Tá? Então, nos graus mais elevados, as pessoas têm outras ferramentas e conhecem melhor tudo isso que eu estou falando, e eles têm mais condição de repente, fazer um trabalho anticósmico real. Tá? Mas a maioria das pessoas que estão nas escalas mais baixas, elas não têm isso, porque realmente elas não estudam as ferramentas do sistema, elas não estudam os outros sistemas, então elas realmente não têm como combater o sistema com a efetividade devida, né? Então, eles não conseguem realmente se contrapor às leis demiúrgicas, simplesmente porque eles não entendem o funcionamento dessas leis. Então, eles não sabem o que fazer para desestabilizar essas leis, tá? Então, é isso. Existem escolas que... A maioria dessas escolas também, elas utilizam conhecimentos cósmicos para tentar trazer essas energias anticósmicas. Então, por exemplo, a Cabala Tifoniana, a Cabala Draconiana, ou a Árvore da Morte, a Qliphotep, ela é um sistema que foi desenvolvido a partir da Árvore da Vida, da Kabbalah, entendeu? Então, por mais que você use nomes diferentes, vibrações diferentes, ritualísticas diferentes, a essência desse conhecimento vem dessas tradições. Não tem como fugir disso, né? Então, uma ordem que tentou fazer algo diferente e que hoje provavelmente deve ter estudos muito mais avançados nesse quesito é a ONA. Mas esses estudos mais avançados, eles não estão disponíveis ao grande público, né? Então, eles realmente tentaram efetivamente quebrar, né, esses paradigmas de uma maneira a não usar nada que venha dessas correntes demiúrgicas, né? Eles, então, são uma ordem que podem fazer isso, mas eles não conseguiram totalmente, mas eles deram um bom passo no caminho, tá? Eles deram um bom passo no caminho. Se eles tiveram êxito, se eles foram mais profundos, pelo menos esses trabalhos não vieram a público. Talvez membros da ONA, nesse momento, estejam aí trabalhando em sistemas mágicos que usam uma lógica totalmente diferente do que nós temos hoje. Mas as demais ordens, geralmente, né, eu não conheço todas, também não posso falar que todas são assim, mas das que eu conheço, a maioria se utiliza das mesmas ferramentas demiúrgicas que eles visam combater, e não há nada errado com isso, né, porque a aplicação é diferente. Mas aí você tem uma postura totalmente autoritária de que não se deva, né, nem ao menos estudar intelectualmente essas outras formas de magia. Eu acredito que é uma postura muito mais dogmática do que pragmática, tá? Então, assim. Aí ele termina aqui, ó, já ficou grande de novo o vídeo, né, meu? Vou tentar terminar aqui para não ter 3 vídeos. Então é o seguinte, ele coloca, né? Sendo assim, como podes unificar ou mesmo sincretizar duas vertentes mágicas? Bem, cara, como eu disse, tipo, não há sincretização no sentido que você acha e nem a unificação. Há o estudo de sistemas mágicos diversos e a extração de algumas técnicas desse sistema para elaborar aí um sistema pessoal de trabalho, tá? Mas não existe aí um sincretismo, não existe... não sei se vocês me entenderam, mas, digamos assim, é analisar dois sistemas complexos, analisar suas similaridades, seus defeitos e suas oposições, e entender por que essas similaridades e essas oposições acontecem, tá? Mas, novamente, cabe a cada um julgar o que é melhor para você, tá? Não cabe a eu a dizer que não usa a Goécia porque a Goécia é um sistema
que subjuga os daimons e eles vão ficar ofendidos. Né? Se você acha que um daimon vai ficar ofendido por você usar Goécia, muito provavelmente você nunca teve contato com nenhum daimon, porque eles estão cagando e andando para filosofias e religiões humanas, né? Então, mas deixa aí esse pensamento. Enfim, é isso que tinha para dizer, né? Eu acredito que, assim, eliminar por completo a influência judaico-cristã da psique realmente é algo muito difícil, porque toda a nossa sociedade é estruturada dentro dessa doutrina. O simples fato de você seguir as leis vigentes no Brasil já te coloca em contato com essa egrégora, porque todas as leis foram fundamentadas a partir do Gênesis, que é uma obra religiosa judaica, né? Mas que depois virou cristã também, né? Então é muito difícil realmente as pessoas elas saírem completamente aí do cristianismo e do judaísmo, porque são as religiões referências, né? Você mesmo compara toda hora o tipo de prática nossa com as práticas dessas religiões, o que é natural e o que faz, né, com que você também esteja preso a essa visão meio dogmática do universo. Né? Então, mas de qualquer forma, eu gostei muito da interação. Essa interação, eu acho que é assim mesmo. Tem que questionar, tem que botar aí as dúvidas. E eu acho que esse tipo de debate ele só engrandece toda a obra como um todo, né? Mesmo que nós temos divergências quanto à aplicação de certos conhecimentos, nós ainda somos suficientemente parecidos, nós temos o suficientemente as mesmas metas e nós temos os mesmos objetivos, mesmo que a gente ache que para alcançar esses objetivos nós temos que usar ferramentas diferentes, mas no fundo nós estamos aí todos lutando pela grande obra, tá? Então é isso aí, já ficou grande demais esse vídeo. Se você se identifica com a minha postura, se inscreve na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, o link vai estar aí na descrição, uma assinatura de conteúdo onde a gente estuda vários sistemas de magia, várias filosofias mágicas, e delas você vai extrair aí o que melhor lhe cabe. Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.